Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio Costa e esse é o canal que leva até você a iluminação, o despertar da consciência, o autoconhecimento, o verdadeiro. Hoje, sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Nosso assunto de hoje é um assunto um tanto quanto delicado. É a morte. A morte é algo inevitável, todos a temem, mas todos vão passar por esse período, por essa transição, essa grande viagem, né, do corpo físico para o espiritual. Lembre-se sempre, você é espírito, você é imortal, você tem uma estrutura física, uma estrutura celular que mantém você ligado ao mundo físico. Mantém você aqui na terceira dimensão, mas não é para sempre. Não somos eternos enquanto seres físicos. Nosso espírito é imortal. Não existe condição alguma de ele ser incinerado, espiritualmente falando. Então ele não é dissolvido. Mas o evento morte traz uma série de curiosidades. Por que ele existe? Conforme já falado em vídeos anteriores, a morte ela ocorre devido à sucumbência da estrutura física. A estrutura física, com o passar dos tempos, dos anos, ela vai decaindo. A vitalidade do ser vai caindo. Até que o espírito ele necessita de uma nova máquina. Para isso, há o desencarne. Aí vem aquelas pessoas que sempre perguntam: mas Júlio, quando a pessoa ela morre, ela falece, é real que o espírito vai visitar o corpo durante o velório? É óbvio que não. Raras exceções acontece isso. Raras exceções. Para acontecer isso, a pessoa ela tem que ser muito evoluída, enquanto aqui na Terra. Por que essa evolução? Porque ela tem que saber o momento que vai acontecer o desencarne, o momento em que ela fez a passagem e deixou o corpo físico, deixou essa dimensão. Enquanto ser adormecido, que 99,9% da população mundial o é, você sempre vai querer fugir da morte. A sua psique, ela sempre vai criar uma situação de que você vai pular a morte, você vai enganar a morte. Então, quando há o desencarne, você tem o seu desencarne de forma inconsciente, de forma a não saber o que está acontecendo. Salvas algumas exceções, como eu falei, né? Mas é geral de que a pessoa não saiba que realmente desencarnou. Ela vai aí para uma dimensão chamada umbral, né? Que fica lá até o seu retorno em recorrência, dependendo aí do seu grau aí de consciência. Então, é folclore dizer que existe toda essa questão da alma, do espírito, visitar o corpo durante o velório, ficar ali do ladinho, com dó dos seus parentes, dos seus entes queridos. Isso realmente não ocorre. Exceções existem para tudo. Exceções, né? Então, como eu falei, que o ser humano ele sempre vai inventar uma história para fugir da morte. Ele está dirigindo numa estrada em alta velocidade, em sua frente vem uma jamanta, ele não tem para onde escapar. Ele colide de frente, morte instantânea. Mas, lá na sua psique, no seu infraconsciente, ele conseguiu fugir. Ele saiu para a direita ou pela esquerda, ele conseguiu escapar da morte, ele não bateu com aquele caminhão. Então ele vai viver em uma realidade virtual criada pela própria personalidade dele, pela psique. Ainda que desencarnado, ele não tem aquela consciência, ele permanece
nessas dimensões como se estivesse levando a sua vidinha normal, trabalhando, viajando, entre os seus familiares, entre os seus queridos. Então ele não tem a consciência de que realmente aquele foi o evento fatal, de que ele desencarnou e que ele estaria numa nova dimensão, numa nova realidade. A personalidade do indivíduo, que é chamado como psique, ela cria cenários, ela cria momentos nessas dimensões. A personalidade ela é pura energia. E se ela está desencarnada de forma inconsciente, essa energia ela vai trabalhar para criar essa realidade que esse desencarnado estava ligado antes do evento morte. Então fará com que ele permaneça numa dimensão paralela à nossa, é a quinta dimensão, é paralela à nossa, e ele vai ficar lá, fazendo tudo o que ele fazia aqui no mundo físico, repetindo as coisas que ele fazia no mundo físico, lá na quinta dimensão, como se vivo estivesse. Até que de repente ele vai ter um lapso e vai acordar nessa dimensão e vai saber que ele é tão somente um desencarnado entre tantos outros. Durante essa estadia nessa região, acontece N situações entre o desencarnado. Já foi dito que não existe o espaço temporal e lá não existe muitas leis da física que faz com que a pessoa ela possa fazer 1 milhão de coisas. E quando ela acorda nesse lugar que é demonstrado a ela que ela é desencarnada, ela leva um choque de realidade. Imaginou você achando que está vivo e de repente sacou que você não pertence mais ao mundo físico, não pertence mais aos seus familiares, que você é um espírito apenas, que você já não tem mais um contato. O que vai acontecer nesse instante? É um choque muito grande. É um choque de realidade para o espírito. Acontecem situações diversas. Não seria legal ficar aqui colocando uma por uma. Eu passaria uma existência inteira falando sobre elas. Mas são N situações. Vai depender aí do grau de consciência do espírito. Então, voltando lá, se o indivíduo está sendo assaltado, está na iminência de morte, o assaltante tem uma arma de fogo e dispara contra ele, é fatal. Ele cai morto e durinho no chão. Mas o espírito, a personalidade, não quer morrer, quer continuar aqui no mundo físico, apesar de todas as dores que ele sinta, do frio, da fome, das necessidades básicas. Ele quer permanecer aqui. Então ele dá um jeitinho de fugir. Dentro do seu entendimento, dentro da sua psique, ele fugiu da bala. Ele escapuliu, ele caiu do lado, o assaltante errou o tiro e ele conseguiu fugir. Então ele permanece nessa dimensão aí, criando essas realidades virtuais, como se vivo ele estivesse. Por isso, muitas vezes, o espírito, aí, o desencarnado, aí, acaba por ir visitar os seus parentes. Às vezes, se a pessoa tem uma mediunidade aguçada, ela acaba por pressentir a presença desse indivíduo que já não está mais aqui no físico. Muitos são os graus de mediunidade que chegam até ver o espectro do ente querido. E aí dizem que ele é assombração. Mas não é assombração, não. Na verdade é um espírito que está perdido, que ainda acha que faz parte do mundo físico, sente falta dos seus familiares e vem visitá-los. Parece aterrorizante, mas não é.
É mais simples do que você imagina. É mais simples do que a gente pensa. Então, para você ter aí uma passagem tranquila, uma passagem consciente, trabalhe a sua mente, trabalhe a sua consciência, desperta a sua consciência nessa existência ainda. O despertar, ele só trará para você coisas benéficas, ele só trará para você coisas positivas. Inexiste efeito colateral para o despertar. O despertar é fantástico ao ponto de você descobrir o dia em que você fará o seu desencarne. Fantástico, né? Vai fazer uma festa, vai convidar os amigos, vai depender do seu grau de consciência, você que sabe. Mas é através da projeciologia que você consegue tudo isso, né? O despertar, o conhecimento, sair daquele viés, daquela linha tranquila de que é o saber. O saber, ele é importante, mas o conhecimento é tudo. O conhecimento, já falei, é o alimento da alma. Se você quer ser consciente, é através do conhecimento e da projeciologia. Para de temer a projeciologia e começa hoje mesmo a fazer as práticas que eu ensinei para vocês num dos vídeos atrás. Projeciologia é o grande diferencial entre o ser que é evoluído espiritualmente. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do tema. Se você tem as suas dúvidas, faz a projeciologia, vai investigar. Eu estou instigando você. Faz projeciologia e investigue. Vai ver como é que funciona realmente isso. Tá certo? O assunto é muito amplo. Talvez eu grave mais algum vídeo pela frente aí para falar sobre o tema novamente. Um abraço para vocês do J Costa. Namastê e até mais.